Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de quinta-feira, dia 9 de fevereiro, com vocês, Padre Felipe Neco. Que alegria estar com vocês de novo. Aqui é o Padre Renan Tcheca, mais uma vez no nosso podcast. Uma alegria, hoje um pouco tarde, mas em minha defesa, desta vez foi o Padre Felipe. Não, calma aí, espera aí, você não convidou bem direito o negócio. Já vai começar a causar divisão aí no negócio. Mas eu falei para ele se podia quarta-feira e ele falou que tinha compromissos, então a gente marcou para quinta. Aí eu fiquei muito feliz e falei, essa na introdução eu vou soltar. E tá aí com você, Não, ouvinte. isso marcou assim em cima da hora. Por mim é terça-feira que é o dia bom, né? Você já sabe, mas tudo bem. Mas Quarta-feira estamos aqui foi. com vocês e que alegria, como sempre, toda semana, voltando, né? Voltamos semana passada e agora aqui de novo, uma alegria estar sempre com os nossos ouvintes. Eu ali na paróquia fico muito feliz cada vez que uma pessoa chega e fala: Ô Padre Renan, que legal o podcast, eu tô ouvindo, ô Padre Renan, então tá, o negócio tá funcionando, né, Padre Felipe? Tá chegando então, né? O pessoal tá começando a escutar. Esperamos que já muito mais Terceiro aí ano, escuta. né? Terceiro, Terceiro ano. terceiro ano, que já começou, acho que já passou de 10 ou 20, já tá bom então. Mas que Não, bom. mas é. Mas conta pra gente aí, porque minha semana foi muito basicona. Você conta aí, depois eu faço o resuminho aqui. Você sabe, né, ouvinte, que quando ele fala basicona, ele fez, em vez de fazer 50 visitas, ele fez 45 só, né? Mas tudo bem. Não. Na verdade, eu já contei para vocês que eu voltei dos meus exercícios espirituais, né? A gente gravou depois que eu voltei dos exercícios espirituais. E aí, voltar dos exercícios, né? Eu contei para vocês que eu fiquei 2 dias na praia, lá na casa da Jerusalém Slomp, do Márcio. E voltar dos exercícios significou para mim um recomeço aqui das pastorais, né? Então, foi ter reuniões com o pastoral da liturgia, reunião com o pastoral dos ministros, reunião com o pastoral dos coroinhas, dos jovens, e aí toda essa semana foi um recomeço, né? Posso dizer, deixa eu abrir aqui minha agenda, né? Posso dizer que tivemos o curso de batismo nesse final de semana. Bom, reuniões, encontros durante a semana, mas assim, de atividades que recomeçou ali na Paróquia Nacional de Guadalupe, teve o curso de batismo no dia 4. Muito bom, graças a Deus, uma boa participação. A gente fica muito contente, né? Se vê que o pessoal está cobrando essa consciência do que é sacramento e voltando às atividades. Depois tivemos as Santas Missas no domingo, atividades. Eu domingo tive a alegria de conhecer a Cláudia, paroquiana nossa ali da Guadalupe, que ela sempre foi muito engraçada. Eu tenho que contar isso porque o Padre Neco ia gostar, o Padre Felipe ia gostar, né? Para mim foi uma surpresa. Ela vem se confessar, é uma mãe de 6 filhos ali da Guadalupe. Ela vem se confessar com o bebê no colo. O primeiro dia que ela foi se confessar comigo, ela falou: Padre, o senhor quer segurar minha filha? Aí eu não tenho muito jeito, eu não sou igual o Padre Felipe assim, né? Mas eu segurei ela todo tenso, assim, todo duro, segurando a bebê enquanto a mãe se confessava. Eu estava mais preocupado, na verdade, com a bebê para não cair do que, ou se ela gritar, chorar, do que com a confissão da senhora, coitada. Mas foi muito legal. E nesse final de semana ela veio de novo se confessar. Dessa vez ela nem perguntou, ela falou: Toma, padre. Aí eu já segurei a bebê assim com mais estilo, já estou aprendendo. E ela fez a confissão e terminou a missa. Ela disse: Padre, vem almoçar com a gente, estamos esperando. E aí foi muito legal. Tinha a irmã dela lá também, que tem 5 filhos, ela que tem 6. É, e aí a gente começou a montar um projeto assim para atender essas famílias, assim como o Family Day, que o Padre Felipe gosta tanto, né? Aqui em São Paulo também. Eu tenho As que convidar o pessoas não povo para vão. esse final de semana aqui. Tem que É o que eu ia convidar. dizer, é o que eu ia dizer. Eu já ia me defender porque eu sabia que ia chegar bomba aqui, né? Não, convite, Pessoas, só convidamos só. pessoas de São Paulo são assim, vamos para a praia, tá? 2 horas daqui. Ah, que maravilha, vamos. Ah, vamos para Duas Arujá. sem o trânsito, duas sem o trânsito, que Trânsito. você pega aqueles dois de 4 horas. Maravilha. Vamos, vamos, vamos. Ah, vamos para Arujá, tá 1 hora e meia daqui. Ai, padre, tá muito longe, Arujá. Não sei. Então a gente está Nada, ixi, tentando fazer, de a gente domingo está é 1 hora. a gente está tentando fazer o Family Day aqui em São Paulo, né? Mas vamos ver, vamos tentar. Enfim, depois foi as missas ali na Guadalupe, os encontros na segunda-feira eu tive uma formação com o Grupo Lumena, lá da Patrícia Taranto, que o Padre Felipe conhece também, já esteve com eles, né? Foi muito bom. E depois voltamos, na terça tivemos já o primeiro dia dos Coroinhas, graças a Deus a volta, muito feliz. Quem me segue ali nas redes sociais, Padre Renan LC, no Instagram, sabe que a gente voltou agora com o Encontro dos Coroinhas.
Ontem teve um encontro de jovens, eu falei para os jovens sobre a confissão, foi muito legal, 12 jovens. O primeiro dia de 2023 foi o dia que foram mais jovens de todo o ano passado, que a gente começou. Então, é um recomeço. Graças a Deus, estou muito contente com esse recomeço. E a gente está aí voltando às atividades na paróquia, né? Com a graça de Deus. Agora, essa semana, estamos preparando a despedida, hoje e amanhã, despedidas nas paróquias do Padre Fernando. Então, semana que vem a gente conta para vocês como foi essa despedida aí do Padre Fernando, que colaborou aqui nas paróquias e agora está indo para Curitiba. Então, a gente, com muita gratidão, vai fazer a missa de despedida dele. Mas, praticamente foi isso, a minha semana entre reuniões de pastoral e os encontros que já voltamos, né? Coroinhas, jovens, e curso de batismo e outras coisas, né? Mas é isso, Padre Felipe, não tem muito mais que contar, porque a minha vida sabe que é estar na paróquia, é uma vida muito sedentária ali, de casa à paróquia à casa, né? Não, sanitário não, trabalho constante, né? Dedicação constante, né? A minha, pois digo, foi atividades mais simples, né? A gente gravou na quarta, acho que na quinta eu estive por aqui, normal. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, né? Então a gente tem sempre lá em São José, eu tenho a missa no Colégio Mater Puríssima, de manhã cedo, com a criançada lá do colégio. Celebro 8 horas, geralmente, e depois já fiquei por lá, almocei já com a Nicole do Reino, e de tarde a gente tem às 7, tem a missa às 7h30, tem a missa na Catedral, da primeira sexta-feira do mês, com pois, a missa da paróquia, né, da Catedral, do horário, junto com os membros do Reino, e depois fica aberto o convite para a adoração, que fazemos na primeira sexta-feira do mês, adoração de reparação. Ali estivemos, já voltei correndo para casa, à noite já, porque no sábado eu estive no aniversário do Fábio, esposo da Olinda, aí os que conhecem a grande Olinda, estive lá em Jundiaí. Foi meio bate e volta, foi lá, estive com ele, celebrando, aí almocei rápido, na verdade, foi até cedo, foi meio churrasquinho, daqueles que começam mais tarde, então cheguei um pouquinho mais cedo, tá? Porque de tarde eu tinha um matrimônio ali em Jacareí, né? Um casal que, pois, do Missão Jovem, que eram parte do Missão Jovem, pediu para celebrar o matrimônio deles, aí estive no jantar com eles um pouquinho, porque já voltei também não muito tarde, cedo, para 10 e pouco eu já estava voltando, porque já domingo ia ter 4 celebrações, né? Celebrei 4 missas, tive 2 missas em Santa Isabel, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da comunidade Bom Jesus de manhã, depois na paróquia Aparecidinha, que a gente chama, de Santa Isabel, Nossa Senhora Aparecida, e já voltei para casa, almocei meio rápido, e de tarde tinha 2 celebrações na paróquia de Santana, lá em São José dos Campos. A primeira, cheguei lá, tinha um padre lá, então fiquei confessando durante toda a celebração, e quase outra hora. A missa era às 5, e a seguinte era às 7, e depois celebrei a missa das 7, que é televisionada e tudo. A igreja bem cheia, bem participativa, bem bonita a comunidade. E assim foi. Segunda-feira, nosso dia comunitário foi dia de festa também da congregação, decreto de louvor, decretum laudes. Celebramos aqui na casa, eu celebrei até o almoço mais ou menos. De tarde tive que acompanhar uma família americana que um outro padre que conhece lá nos Estados Unidos pediu para poder acompanhá-los aqui, que eles vieram um pouco a trabalho, veio com a esposa e tudo, e queria conhecer um pouco. Acabei que celebrei a missa aí na nossa casa, aí onde está o padre Renan, no Jardim Guedala, e depois celebrei a missa para eles aí na casa, na capela, e depois fui jantar com eles no hotel onde eles estavam, conversando aí um pouco, e interessante, assim, pois, família também que bem dedicada, que ajuda, pois, muitas iniciativas da igreja, né, especialmente eles comentaram das Irmãs de Maria, uma congregação que começou na Coreia, já está bem estendida, e um trabalho que tem fenomenal, assim, de resgatar, no México, pelo menos, onde eles têm um colégio de mais de 3.400 alunas que são retiradas da rua, né? Meninas, até muitas de tráfico, de prostituição, e aí eles dão toda a formação, o colégio integral, muito bonito o trabalho que eles realizam lá. Aí estive com eles conversando um pouco e já voltei na terça para cá, para Arujá. E quarta eu fui a Jundiaí, tive meu atendimento, né, com a Tânia lá, com a psicóloga, e pois aqui estamos, quinta-feira já meio corrida aqui de manhã, que fui no cartório pois, assinar um matrimônio que eu tinha feito em janeiro, e só agora que consegui fazer o trâmite direito, mas aí já
já assinamos lá, já estão casados agora sim também no civil agora. E aqui estamos gravando, esse final de semana estamos indo para Curitiba, na verdade hoje, né? Estou indo para Curitiba à noite de ônibus, chegando lá amanhã de manhã, tem um matrimônio sábado de manhã, batizado sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, tem bastante, mas na verdade esse foi extra que apareceu aí, porque eu vou lá para estar com minha mãe, minhas duas tias que vão, minha madrinha, minha outra tia, que vão estar visitando a minha prima que está morando lá. Vou estar bem rapidinho até quarta-feira, só uns dias lá para estar com elas lá e aproveitar. E aí colamos essas atividades extras aí. Mas assim foi, meio corridinho assim a semana, mas assim, não foi de tantas atividades assim, né? Mas aí esse final de semana aqui assim, lá em Curitiba também espero vai ser uns dias interessantes também. Mas é isso. Pois hoje vamos ter uma edição especial, né? Pela segunda vez, vamos ter um convidado entre nós, né? O Padre Renan aqui, que vai pouco introduzi-lo, mas é sempre uma alegria para nós, né? Eu sei que temos que fazer mais dessas participações especiais, porque sempre é também uma alegria trazer também, especialmente quando são não só sacerdotes, que já trazemos várias vezes, mas sobretudo quando são leigos também, que podem, né, tanto contribuir para o nosso conhecimento, para a nossa formação, não só de vocês, mas também nossa também, né, da sua experiência e tudo. Mas eu deixo que o Padre Renan aí, que quem o convidou, pois, possa fazer um pouco aí, às vezes aí a introdução aí e apresentá-lo um pouco. Muito bem, que vida boa do padre, né? Padre Felipe, viaja, viaja, viaja. Ah, que isso, trabalho, trabalho, Desejo isso. trabalho. Ó, quem Muito fala, acabou de bem, voltar de viagem aí do sul, trabalho, tudo bem. exercícios espirituais. Bom, gente, então, temos um milagre para fazer hoje, porque o nosso convidado, ele vai se apresentar melhor do que eu falar dele agora, mas eu dei para ele uma missão difícil de conversar com a gente em meia hora, porque o Padre Renan tem que sair correndo para celebrar a missa. E eu tenho medo de São Paulo, é sempre um mistério, né? Então, o seu Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin é um paroquiano nosso ali da Paróquia Nacional de Guadalupe, é, e é um escritor também. Tem dois livros publicados sobre temas que eu particularmente vi e gostei muito. E falei, temos que falar sobre o seu livro. Então, na verdade, o seu Luiz ele vai se apresentar e depois vamos comentar um pouquinho sobre os dois livros que ele tem. A gente vai colocar aí depois à disposição de vocês também. Fé e carreira, experiências, questionamentos e princípios para o êxito profissional. Achei muito interessante porque o senhor Luiz coloca como condição até, né, como necessidade para um êxito profissional. Ele vai explicar porque eu cometi um pecado de convidá-lo para apresentar o seu livro e eu não li o livro ainda. Desculpa, seu Luiz, mas coloca como condição e como necessidade para um êxito profissional a fé, a necessidade de Deus. Então, ele, como um bom católico, vai nos apresentar também da sua experiência. E depois tem outro livro, Fé e Esperança, Reflexões e Respostas à Luz da Doutrina Cristã com Jesus e Maria. O mundo de hoje, o nosso mundo está sem esperança, né? Sem perspectiva de vida. Eu falava ontem com os jovens que alegria encontrar essa juventude alegre, porque a juventude de hoje está sem perspectiva de futuro. Então, também esse tema da esperança nos ajuda muito, mas a experiência do seu Luiz é o que mais vai ajudar. Eu queria conversar com ele. Seu Luiz, tudo bem? Fica à vontade de se apresentar. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, obrigado pelo convite ao Padre Renan e ao Padre Felipe. Peço desculpas porque eu não consigo ir aqui, é um problema de habilidade, né? De colocar a minha imagem aí, mas essa não é importante. Não, não, Eu, vai ser tudo em áudio, então aqui ninguém nos vê, não. Isso é o bom, que ninguém nos vê. Acho que se visse, teríamos dos 10 que assistem ou escutam o programa, seriam menos ainda. Muito primeiro, bem-vindo, senhor Luiz. obrigado. Eu fiquei surpreso aí com o relato de vocês. Já fiquei cansado só de ouvir o diário de vocês aí da semana. Quer dizer, só estamos na quinta-feira. O que vocês fizeram já nessa semana? Que Deus os fortaleça, os proteja, porque realmente nós estamos precisando de padres fiéis e padres dessa qualidade que tanto nos ajuda na caminhada, né? Mas, bom, meus amigos, vamos lá. Eu sou engenheiro civil, né, de formação, sou casado, tenho 3 filhos, estou casado já há 42 anos, e eu tenho 65 anos de idade, e eu
até 2012, eu tive uma grande empresa chamada Company, que depois a gente fez uma fusão com a empresa canadense chamada Brookfield. As nossas empresas eram empresas de capital aberto na Bolsa, então eu tinha mais 4 sócios, e, na verdade, então, eu vivi como um grande empresário. Quer dizer, eu tive uma empresa que faturava aí algo como 2 bilhões, 3 bilhões por ano, né, na construção civil. Nós fizemos aí, certamente, ao longo da minha vida profissional, mais de 12 milhões de metros quadrados de obras, né, de todo tipo, né, loteamento, residencial, prédios. Então, na cidade de São Paulo e no sul do Brasil, eu conheço muito, né, tive uma atividade intensa. Em 2012, eu saí da empresa, vendi as minhas ações e me aposentei, certo? Me aposentei, achei que estava no momento de eu canalizar minhas energias naquilo que eu achava que era necessário para a minha formação pessoal, familiar. E aí eu saí da empresa e fiquei com o escritório que até pouco tempo funcionava aí na Vila Olímpia. Mas em 2015, eu sempre tive uma atuação muito grande como catequista aí no Colégio Santo Américo, junto com os monges lá beneditinos. Então, durante 22 anos, eu fui catequista, eu fui lá, eu fiz o meu curso de teologia para leigos, e eu lá, então, dava minhas aulas de formação para adultos, e eu sempre fui uma pessoa sedento para conhecer e ter maior conhecimento como uma pessoa leiga que pudesse criar uma estrutura de formação para poder passar para as pessoas, como leigo, a melhor forma de linguagem, né? E o meu trabalho, então, foi feito, e aí, em 2015, tinha um projeto brotando no meu coração e eu queria divulgar como é que foi a minha descoberta de Deus na minha vida e como é que eu pude ser empresário num mundo extremamente hostil do ponto de vista religioso e também empresarial, que a gente vive realmente muitas dificuldades, né? Porque você tem valores completamente diferentes. E como é que você transitou nisso? E eu queria dar esse testemunho. Eu tinha mais 4 sócios que não são católicos só de fachada, com valores completamente diferentes do meu. E aí, como é que você conviveu com tudo isso? Como é que você viveu nisso tudo num mundo extremamente hostil, né? E esse desafio, então, eu me propus, em 2015, a escrever um livro aonde eu retrato, desde quando eu saí do interior de São Paulo, eu nasci em Piraju, uma cidadezinha pequena, perto de Avaré, uma cidade de 20 mil habitantes, e que sozinho veio para São Paulo com 14 anos de idade e, e cheguei a ser, então, um empresário bem-sucedido financeiramente, de todas as formas. E como é que eu poderia traduzir isso como uma realidade possível para os jovens? Como é que é viver dentro desse mundo empresarial, um mundo onde você pode ser um executivo de qualquer área? Como é que você pode, com valores cristãos, sobreviver a isso? Então, o Fé e Carreira, ele vem, então, retratando todo esse aprendizado, né? E por esse aprendizado, eu não conto, não é um livro biográfico, né? Ele é um livro onde eu dividi em capítulos, cada capítulo eu falo sobre valores e também conduta empresarial. Não é um livro de autoajuda, mas eu conto em cada capítulo como é que são aquele tema que eu estou explorando, quais são os valores que nortearam sobre aquele tema, valores cristãos, como é que fui descobrindo o norte disso. E isso não foi método, ninguém me ensinou nada, isso foi ação pura do Espírito Santo. Eu conto as minhas derrotas, eu conto as minhas dificuldades, e em cada capítulo eu conto um fato real que aconteceu e como é que esse fato real retratou
a presença real de Deus me auxiliando. Não é resolvendo o meu problema, mas dando para mim condições de suportar e passar por aquela dificuldade até que eu mesmo encontrasse uma solução, mas com Deus. Isso foi um livro, então, que é muito mais testemunhal do que doutrinal, mas ele também procura ensinar algumas regrinhas que eu fui aprendendo, como você se comportar como um cristão diante de situações reais na sua vida. Quando eu tinha 30 anos, né, só um breve relato, eu frequentei, como jovem, o movimento Focolare até os 19 anos. Aí, quando eu tinha 19 anos, eu tive uma grande decepção assim lá dentro do movimento, e aí eu me afastei totalmente da igreja. E aí, quando eu tinha 30 anos, né, e nesse de 19 a 30 anos, eu sempre brinco com a minha mulher, né, que eu fiz de tudo, até casei, eu só não matei. E aí o que acontece? Eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora, então, foi me buscar no fundo do poço para me resgatar. E tudo começou através de uma crise de pânico, com 30 anos, com extrema ansiedade, né? Eu conto um pouco no livro. E aí, com 30 anos, eu começo um retorno para a religião através de uma crise de ansiedade. E a partir daí ocorre uma escalada de conhecimento, onde eu fui buscar conhecimento, encontrei padres maravilhosos que me ajudaram nessa caminhada, participei muito tempo da renovação carismática, e aí eu fui, então, criando no dia a dia uma intimidade com a doutrina, com uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, e todo esse processo, então, vai sendo construído até eu ter os 55 anos de idade, quando eu me aposentei. Por isso que no meu e-mail eu tenho lá os 55 no e-mail. O 55 é uma marca, tá certo? Que foi até ali que eu trabalhei. Então, isso tudo tem uma caminhada. Então, como é que você convive ser cristão sendo empresário, sendo pai de família, você conviver com todos os planos econômicos que nós passamos, como é que você faz isso com sócios que não são cristãos, não são católicos, como é que você convive com essas questões de valores mesmo, né? Corrupção, como é que você... A questão... Aí tem N coisas. Então, o livro eu gostaria muito que os jovens, principalmente, esses jovens que estão começando no mercado de trabalho, os jovens que estão hoje sem um rumo, tivessem acesso ao livro, porque ele não é biográfico, mas eu acredito que o livro tem condições de mostrar para os jovens um norte de alguém que fez uma caminhada com Jesus. Então, que é possível e que esse Jesus está muito mais sedento do que nós de participar das nossas vidas, e que isso é possível, que isso não é uma coisa só para nenhum, eu não sou nenhum monge, não sou nenhum santo, não sou nada. Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa que tive uma convivência com o mundo real e enfrentando o dia a dia, e que pude experimentar a misericórdia de Deus de uma graça tremenda todos os dias. Mesmo nos dias que eu caí, nos dias que eu não estava bem, pelas dificuldades, pelas cruzes que eu passei, eu pude sentir a presença real de Jesus na minha vida. Então, o livro Fé e Carreira é nesse sentido. O livro... Tudo bem. O senhor Luiz, eu vou pedir desculpa por interromper, porque eu só com essa sua apresentação já fiquei abismado, né? E eu realmente eu acredito que a gente já citou e vai poder citar o livro Fé e Esperança, que é o segundo livro, mas eu acho que um programa só sobre esse tema que o senhor comentou hoje já está fantástico, né? Porque eu percebo assim uma pressão muito grande na juventude hoje, e o senhor deve conviver com isso também, é, precisamente disso, né? De um desejo de um êxito profissional, mas muitas vezes esse êxito profissional está colocando a fé por baixo, colocando a fé, eu não digo em segundo, mas em
quarto, quinto, sexto, 10º lugar, né? Particularmente hoje as ideologias estão muito fortes, o tema que o senhor comentou da corrupção é muito forte, então o jovem ele vai cedendo a todos essa pressão que existe para poder ter um êxito profissional à margem, muitas vezes, dos seus princípios, porque não consegue aguentar a pressão, né? Não é verdade que existe, o senhor tem um segundo livro, que eu gostaria também de comentar, mas só sobre esse tema que o senhor comentou agora, fé e carreira, e essa sua experiência nesse mundo, já nós temos muito que falar, né? Eu queria, se o senhor me permite, é, entrar aqui, até o padre Felipe pode ajudar, de repente. Eu vou só ler aqui os 8 capítulos desse livro, eu não quero dar spoiler, mas desse livro Fé e Carreira, né? Porque achei muito legal, né? Então, o senhor tem aqui prefácio, a espiritualidade no mundo corporativo. Depois tem capítulo 1, sabedoria e providência. Capítulo 2, mundo espiritual versus mundo real. Isso é muito interessante porque parece uma contradição, né, para muitos jovens. Mas, enfim. Terceiro, o caminho traçado por Deus. Quarto, amor e razão. Como tomar a decisão certa. Muito importante também, como capítulo por quê? Porque, porque eu falei, existe uma pressão para ter um êxito, né? E muitas vezes o nosso coração vai por aí, mas e a razão o que diz, né? Quinto, a responsabilidade do gestor sobre as equipes. Sexto, como enxergar os conflitos. Todo mundo tem conflito, como lidar com isso, né? Sétimo, como criar e aproveitar as oportunidades. Oitavo, a possibilidade das muitas chances. Então, tem uma série de temas aqui, esses são os 8 capítulos do seu livro Fé e Carreira. Tem uma série de temas aqui que, de repente, para o jovem de hoje, é muito interessante e a gente poderia ficar só nisso, por quê? Bom, primeiro, pelo tempo, e segundo, porque é muito rico. Eu não queria que o senhor lesse e apresentasse o livro todo para a gente poder comprar e ler, mas comentar um pouquinho sobre esses temas acho interessante, antes até de entrar no tema fé e esperança, porque senão a gente vai abranger muito e não consegue, né? Mas, enfim, eu dou toda a liberdade, o senhor fica à vontade. Eu só fiquei com um desejo imenso de aprofundar em algum desses temas, dada a apresentação que o senhor fez. Eu falei, meu Deus, isso para os jovens a gente tem que fazer um curso, né, sobre esse tema. Então, só para que o senhor saiba que eu fiquei muito interessado em ficar só nesse tema, mas se o senhor quiser abrir o outro, fica à disposição, né? Desculpa interromper. Imagina, padre, eu fico assim, o objetivo é esse mesmo, padre. Eu me coloco à disposição para falar com os jovens. Foi essa missão que eu senti no meu coração. Porque o que acontece? Eu tenho filhos, tá certo? E convivo, esses temas todos são debatidos internamente aqui em casa, né? E eu tenho que, vamos dizer, eu sempre digo o seguinte: não precisam valorizar o papai aqui como sendo nenhum herói, mas eu tento passar para eles como é que é possível você ter Deus no seu dia a dia e você entender que o trabalho, o sucesso, ele pode ser um meio da sua salvação. Isso que a gente tem que entender. E na hora que você cai a ficha, que na verdade o sucesso ele é na verdade relativo, e que o maior sucesso que eu posso ter como ser humano é obter a minha salvação, é eu estar com Deus e eu conviver com esse Deus no dia a dia e sentir a alegria de tê-lo no meu coração, porque você sente aquele calor. E no momento que você está passando as dificuldades, você só socorre deste Deus. Eu tive dias muito difíceis, profissionais, muito difíceis, né? Onde os meus sócios não compreendiam muitas atitudes minhas e eu era humilhado, né? Pô, porque você é o santinho, você quer ser o santinho, o mundo não é assim, e não sei o quê. Então, era assim, e você tem aí, você tem o seu ego, você tem a sua posição profissional, eles me respeitavam até a primeira página só. A segunda página era muito difícil. Então, eu tive momentos muito difíceis, tá certo? E aonde esses momentos difíceis eu pude experimentar, que eu digo, o Jesus abandonado. Um pouquinho, e esse Jesus abandonado, ao invés de me construir uma depressão, alguma coisa,
ele me fortaleceu o relacionamento espiritual com Jesus e principalmente com Maria. Eu sentia em todas as minhas etapas a presença real de Jesus e a presença de Maria. Eu sempre digo, se eu tive sucesso, foi certamente pela misericórdia de Deus e porque eu tive uma família maravilhosa, uma mulher que realmente Deus me deu como um presente maravilhoso na minha vida. Então, padre, eu diria que esses temas todos que estão no livro, ele é a ponta do iceberg, para ver se eu consigo mostrar para esses jovens, olha, o sucesso profissional, ele é sempre relativo, porque depende de N condições. Mas o maior sucesso que você pode ter é a sua salvação. E a sua salvação é possível alcançar através da vida profissional e da vida familiar. Isso, se Sim, você fizer esses exercícios, você tem que conviver. E esse Deus, eu falo assim, eu fico arrepiado até hoje. Até hoje essa realidade persevera na minha vida. A presença real de Deus na minha vida. Em todas as sim. decisões, nas incertezas todas, noites sem dormir, aí eu conto todo o meu a minha busca. Eu passava madrugadas rezando o terço, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, lendo salmos, tudo. E eu tenho a Bíblia, que eu chamo a Bíblia de 001. Essa Bíblia de 001, que está toda desmontada hoje, ela tem datas aonde eu rezava e pedia que Deus me desse uma palavra de esclarecimento, e saía muitas vezes uma passagem eclesiástica, ou salmo, qualquer passagem, eu marcava a data daquela resposta. E naquele momento, 90% das passagens que viu no meu coração, e eu abri a Bíblia, eu marcava a data, eu sabia o assunto, e marcava assim, esse assunto é BASF, que a gente estava comprando o terreno da BASF, eu estava vivendo aquilo, eu sei qual é o problema, quem abrir a minha Bíblia não vai saber, mas eu não entendi aquela passagem, por que Deus colocou no meu coração? Então parecia uma conversa de louco, porque a minha data estava marcada na Bíblia, a data e a passagem bíblica, e aquilo eu não entendia, mas passava algum tempo, eu voltava de novo, quando a situação estava se resolvendo, eu voltava na passagem. É incrível a sintonia que tinha naquilo que tinha sido manifestado na Bíblia com aquilo que estava acontecendo. Então, diante de um fato desse, eu falava, meu Deus, Deus está falando comigo. Não é que eu ouvia Deus, Deus está falando através da Bíblia. Né? Ele encontrou um Sim. jeito de fazer eu vê-lo pessoalmente. Aí, bom, e aí essas coisas foram acontecendo. Teve passagem bíblica que saiu para mim que eu demorei 12 anos para compreender, padre. 12 Sim, sim. anos. Que eu não entendia. Tem uma passagem de Josué lá, que ele está atravessando o Rio Jordão, que saiu para mim, eu não entendi. Fui entender 12 anos depois. Agora não dá para explicar. Então, padre, no fundo, o que norteou minha vida não foi o sucesso. Então, a partir do momento que eu não tenho a obrigação de ter sucesso, eu não tenho, o meu sucesso é a minha salvação, eu fico leve. Eu não tenho que Sim, carregar. Por isso que Jesus fala que o meu fardo é leve, né? E você vai ter leveza, porque eu não estou trabalhando para ter sucesso. O sucesso profissional e financeiro foi consequência e também não mudou minha vida. Então, por quê? Porque o meu objetivo é a minha salvação e da minha família. Então, tudo que eu fazia vinha através de valores cristãos e dessa convivência que quem experimenta não quer perder. Não quer perder, sim. eu quero ficar com isso que é o meu, aquele momento que Pedro, né, e os apóstolos tiveram ali na transfiguração, eles não queriam ir embora mais. Então, eu me sentia assim, mas não era todo dia, nos dias da escuridão eu ficava mal também, mas a oração, tudo, eu sentia que eu era resgatado, e ó, tamo junto, hein, tamo junto, eu tô com você, vamos em frente. E eu sentia isso permanentemente na minha vida, padre. E é muito legal isso que o senhor está falando, porque a gente no mundo escuta muito, muito, muito que
eu tenho que ter êxito, eu tenho que ter sucesso, mas esquece que o maior sucesso, o senhor falou muito bem, isso serve como um testemunho maravilhoso. Quem está falando não é o padre Renan, não é o padre Felipe, é Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin, que, como ele já relatou, ele está aposentado e foi bem sucedido no mundo empresarial, né? Ele disse que o maior sucesso que ele buscava é a sua salvação. E o resto foi consequência. É muito interessante porque o mundo não prega isso, né? Eu tenho aqui, Silas, não sei se o padre Felipe parece que queria falar alguma coisa, mas eu interrompi. Mas eu tenho aqui o, o capítulo 2 do seu livro Mundo Espiritual versus Mundo Real, onde o senhor coloca, por exemplo, começa citando a experiência de Salomão, né? É, e eu conheço, eu não vou falar o nome, né? Mas eu conheço um influenciador digital, conheço pouco, na verdade, né? Mas um influenciador digital que fala muitas vezes do sucesso, mas ele fala que todos estamos feitos para o sucesso, você tem que ele fala que a pobreza, que nós não estamos feitos para a pobreza. Nós temos que aspirar a ter, porque todo mundo deve ser rico e todo mundo tem que buscar e todo mundo e tal, enfim, né? Eu particularmente acho interessante porque ele resgata a autoestima da pessoa, mas é muito isso, né? Sucesso, sucesso, sucesso. Quem não tem sucesso se frustra porque acha que não deu certo o que ele está fazendo, né? Teologia da prosperidade, né? Teologia Pois da essa é a ideia. prosperidade, exatamente, Que, que, exatamente. que é o mal que entra isso na igreja também, esse pensamento, né? Que a gente só é Sim, feliz se a gente tem as coisas, se a gente tem sucesso, tudo tá bem. A gente olha a cruz, Jesus Cristo, pois. exato, né? Esse influenciador digital, ele criticou o voto de pobreza dos padres. Nós fazemos voto de pobreza. Diz que voto de pobreza é a maior bobagem que existe no mundo. E veja, né, é um cristão, não é católico, é um cristão, né? E, enfim, olha Jesus Cristo. E o senhor coloca aqui, mundo real, como que é mundo espiritual versus mundo real, o exemplo de Salomão, o testemunho de Salomão, o senhor parte dizendo da humildade, né? Então, responde a isso. Diz que ninguém pode ter sucesso sem a humildade. E depois o senhor coloca aqui, ó, 10 mandamentos aplicados ao mundo corporativo. Eu queria, não sei, Padre Felipe, qual que a gente escolhe? Qual dos 10, né? Será que o sétimo pode ser legal, não furtar? É, não sei. Ô, senhor Luiz, comenta alguma coisa sobre isso, né? Eu acho que é um tema interessante que o senhor coloca no seu livro, partindo, o sucesso parte do querer salvar, se o senhor falou, o senhor parte da experiência de Salomão e particularmente da humildade, e depois diz 10 mandamentos aplicados ao mundo corporativo. Eu não vou escolher, eu vou deixar que o senhor cite alguma coisa guiado pelo Espírito Santo aqui para o nosso ouvinte, né? Fica à vontade. Muito bem. A questão é, Salomão é um desafio, né? Ele é um desafio para a gente compreender que Salomão tem duas fases dele. Estou falando com dois padres que conhecem bem isso, né? A fase que ele pede sabedoria, né? Ele pede a sabedoria e Deus lhe dá a sabedoria, né? E ele recebe a sabedoria e, no primeiro momento, ele a usa de forma fenomenal. E depois ele acaba se perdendo. Mas o que eu estava querendo dizer de Salomão é que, no fundo, Salomão ele tinha um sentido do objetivo, que é usar a sabedoria no sentido de ele ser não ser o rei que ele foi, que o esplendor do reino dele. A sabedoria que ele pediu, ele não pediu poder no sentido de conquistar tudo que ele conquistou, ele pediu sabedoria. Então, essa sabedoria, que no fundo é uma luz que nós podemos ter hoje, que é a presença viva do Espírito Santo através do batismo, dos dons do batismo que nós recebemos. E que nós não tomamos posse desses dons. E que esses dons estão lá adormecidos dentro da nossa espiritualidade, e que nós achamos que isso aí foi só uma cena que foi feita lá em algum momento da nossa vida e que aquilo não funciona bem, aquilo não existe, aquilo é conversa de padre. O que eu tento mostrar é que, através da presença de Salomão, tá certo? Que não recebeu o batismo que nós recebemos, nós temos que entender que lá dentro do nosso batismo existem os dons, que são os dons necessários para a gente atiçar aquele fogo que o Espírito Santo jogou dentro de nós para usarmos esse fogo através da nossa vida e pegar
tomar posse dos dons do Espírito Santo. Então, o que eu quero mostrar através disso é isso. Agora, a primeira condição para isso é primeiro reconhecer que Deus é Deus, que eu sou simplesmente uma areiazinha e permitir que isso aconteça, porque nada acontece na nossa vida sem o meu consentimento. Deus não vai fazer nada aquilo que você não é que você não pede, é que você não consente. Ele respeita a nossa liberdade, sofrendo, ele morreu na cruz por isso. Agora, ele disse: me siga, vai ter cruz, mas eu vou estar junto com você. Então, o que eu quero, no fim, é mostrar que, se você tiver esse sentido de que esses dons são dons possíveis de você tê-los vivos na sua vida, e você vai experimentar também a grandeza de Salomão. Claro que nós não vamos fazer tudo, mas você vai experimentar as grandezas, porque Deus vai agir para que aquilo que ele previu para você aconteça. Eu sempre digo o seguinte: Deus nos colocou nesta vida com um propósito. Então, se esse propósito, eu sempre falo que é uma avenida. Ele colocou a gente nessa avenida, ele sonhou um dia com o Luiz Ângelo de alguma forma. E o que eu tenho que... Eu, como um ser humano e como um cristão, eu tenho que tentar sempre tentar enxergar da forma melhor possível para estar dentro dessa avenida que ele imaginou. Agora, ele respeita se eu quiser pegar um atalho e sair por ali. Ele vai dizer: tudo bem, você quer sair por esse atalho, você vai. Mas eu gostaria, não é nada é pré-determinado, mas ele gostaria, ele sonhou um Luiz Ângelo nesse mundo, no Brasil, nessa sociedade, nesse tempo, e ele sonhou. Agora, como é que você faz, então, para ficar dentro da avenida que Deus queria? É você obter, então, a maior intimidade com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus, se alimentar realmente da Eucaristia, da confissão, da oração diária, de ter uma vida espiritual. E, na medida que você vai fazendo isso, vai se apresentando a sabedoria que Salomão teve, e que você nem percebe, ela vem naturalmente, com intuição, com discernimento, e você vai aprendendo a lidar com pessoas, a lidar com os problemas. Sempre vai dar tudo certo? É claro que não, porque a vida é feita de conflitos, nós somos limitados, pelas nossas limitações é que limitam a graça. Não é a graça é abundante, mas as nossas limitações acabam criando obstáculos para a graça. Então, padre, é esse sentido que eu faço essa brincadeirinha do mundo real e o mundo espiritual. Não sei se fiz me entender. Com certeza. E é muito necessário, justamente porque a gente já não tem essa ideia do mundo espiritual. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei assim para ela, não me lembro qual era realmente o tema, era uma conversa com jovens. E eu falei para ela assim: eu, quando vou falar com um jovem que está afastado de Deus, eu parto do humano, eu não parto do espiritual. E ela me parou e me corrigiu: não, padre, o senhor parte do espiritual, porque nós somos seres espirituais e não podemos desligar do espiritual. O senhor quer dizer, cuidado com a linguagem, era uma mulher muito própria na linguagem, né? Ela falou: o senhor quer dizer que não parte do mundano. Ah, ok, entendi já, né? Ou seja, a pessoa é espírito, a pessoa é alma e não podemos desligar nossa alma do nosso corpo. E eu acho que essa é a grande riqueza da sua obra, seu Luiz, esse tema da fé e da carreira, o êxito profissional, justamente ligada e não separado da nossa fé, do nosso cultivo do espírito, né? Então, com certeza é uma riqueza. Seu Luiz, eu peço desculpa, mas a gente tem que ir já terminando e teríamos muito mais que falar, né? Só que eu nem deixei o senhor falar do Fé e Esperança, porque eu fiquei apaixonado pelo Fé e Carreira. Mas o senhor quer, em 2 minutos, falar alguma coisa do Fé e Esperança? Fica à vontade. Eu fiquei encantado com esse Fé e Carreira. Então, depois eu vou entrar em contato com o senhor até para a gente colocar à disposição do pessoal. Esse podcast eu vou compartilhar nos nossos grupos aqui, porque achei interessante, até para a gente conhecer essa obra, e colocar à disposição também para quem quiser adquirir o livro. Temos aqui na lojinha da paróquia, enfim, né? Mas também eu acho que é interessante. Mas se o senhor quiser comentar alguma coisa do Fé e Esperança, e a gente já vai concluindo para eu sair correndo para a missa, né? Já pedindo a minha desculpa desde agora por não deixar o senhor falar tudo o que eu gostaria que falasse, né? Não, imagina.
Se O senhor quiser, tem que escrever um terceiro livro sobre o tempo, porque tá difícil. A gente quer mais tempo para tudo e não consegue. Como fazer isso, né? mas Sempre é limitado o tempo. o que aconteceu foi o seguinte, quando eu dei aula durante 20 anos lá no Santo Américo, né, 22 anos, e eu, durante esses 22 anos, eu fui elencando as principais perguntas os questionamentos que os alunos faziam, que eu coloco lá, não sei qual é a página 8, tudo, eu coloco, o senhor tem ele aberto aí, que eu falo, Fé e esperança? é, Sim, ele, eu coloco 8 perguntas ou 9 perguntas, que o propósito sim. do livro. De onde viemos, por que existimos, por que morremos, para onde vamos depois da morte, por que sofremos e por que há tanta injustiça no mundo, se Deus existe, por que nos deixou aqui com tantas condições adversas, por que Jesus teve de vir nos salvar, salvar de quê? O que representa a figura de Maria nesse projeto de salvação? Por que Nossa Senhora vem aparecendo tanto nos últimos séculos e com mensagens muitas vezes diferentes? E 9, por que precisamos da igreja? Eu já estou arrependido de não deixar o senhor falar disso. Então, essas questões, quando veio a pandemia e todos nós ficamos presos em casa, eu não tinha o que fazer, tá certo? Estava lá preso. Aí veio a intuição de pegar esses temas que já estavam identificados durante essas aulas que eu dei durante 22 anos, e eu fui, então, pesquisando e fui montando o livro. Então, na pandemia, em 2020, eu escrevi um livro respondendo essas questões, tá certo? Então, e sempre, todo o livro 1 como o livro 2, é numa linguagem que eu sempre falo, é uma linguagem de leigo, tá certo? O livro teve revisões de pessoas que me ajudaram, revisões de padres, né, que me ajudaram a fazer a revisão doutrinal, mas, de qualquer forma, eu escrevi e para que a gente pudesse dar essas respostas de uma forma leiga, que fosse compreensível, para a pessoa, não, sem aquela linguagem muito erudita, que a pessoa fica, muitas vezes, com dificuldade de compreensão. Eu espero que, pelo que eu tive de feedback, isso alcançou. E eu também tento falar um pouco mais de Maria, da importância de Maria na minha vida e a importância das aparições, das principais aparições no mundo e a minha experiência em Medjugorje, porque eu fui já umas 10, 12 vezes em Medjugorje e eu tive experiências em Medjugorje incríveis. E eu conto, então, a minha experiência de Medjugorje que eu tive com Maria, que são coisas incríveis que aconteceram comigo lá. Então, é isso, padre. É um livro, então, que também ele é, do ponto de vista das respostas doutrinais das principais questões, porque essas questões, o senhor deve, todo mundo aí pergunta isso, né? Essas questões, todo mundo pergunta, quer saber Com uma certeza. resposta. Então, é isso, padre. Muito bem. E se quiser fazer Maravilha. um outro dia, se quiser fazer também um podcast só sobre o segundo livro, também eu me coloco à disposição. Imagina, eu quero que esse livro alcance o sucesso por causa da renda que eu doei todo para a paróquia. Esse livro aí para que Muito ajude bem. a igreja. Muito obrigado, muito obrigado. Então a gente vai divulgar. Não, estou brincando. Seu Luiz, o Padre Felipe e eu temos toda semana, quase toda semana, vamos dizer que uns Depende do padre 90%, Renan. né? Toda semana a gente tem. E aqui nessas 9 perguntas já temos temas para falar muito, muito, muito. Então, eu agradeço de coração, né? É, Enfim, a gente vai colocar também nos links enfim, à disposição aí os links dos livros. Eu vou depois pedir para o senhor aqui as informações para a gente colocar à disposição do ouvinte também. E vou compartilhar aí nas redes sociais esse programa, porque eu achei que é muito atual, né? Esse tema do êxito profissional ligado à fé, né? E, obviamente, agora é o tema de fé e esperança, mas provavelmente sim, eu vou te chamar mais uma vez. Se prepare. Vamos tentar fazer presencial. Talvez eu vá para São José dos Campos com o Padre Felipe, e Opa, daí a gente visita. Mas, Ótimo.
Mas queria agradecer muito, muito, né? Como eu digo, pedir uma desculpa, porque a gente podia seguir falando muito tempo, mas eu preciso E correr para a tava paróquia. tão interessante, acho que até o Galinho hoje, ele nem acordou hoje, ele ficou muito Não, interessado. o Ele Galo, queria deixar aí. nós temos um galinho aqui que ele canta para falar que a gente está chegando no final, mas hoje o Galo nem cantou, imagina, né? É. Mas muito Muito, E muito prazer, seu Luiz, obrigado. pelo menos assim, né? Pelos meios sociais aqui, ter esse prazer. Certamente teremos oportunidades aí, especialmente em São José, aí, de visitá-lo, conhecê-lo. Será uma alegria para Sim, mim também, para nós. sim. E agradecemos, né? E estamos à disposição também aí no que for preciso, né? Pois, padre, não sei se quer mandar, agradeço aí, mando já também um alô aí, também um abraço para sua família, minhas bênçãos. Também deixar para o Cris aqui, para Amanda, que nos proporcionou aqui mais uma vez poder estar gravando aqui. Ele falou, manda um abraço para mim aí, então. Então, o Christopher lá de Brasília, então, falou, mandar um mandamos, abraço para ele aí, mandamos. pro Cris aí, Vê da se ele, Amanda aí. se eles promovem o nosso podcast aí, ó. Fala para eles que a sessão de Brasília não está conhecendo muito o Padre Renan e o Padre Felipe, hein? Estamos esperando aí, ó. Pode chamar a gente que a gente vai. Um abraço para Maravilha. vocês, hein? Mas é isso. Mas muito obrigado, seu Luiz. Se quiser deixar também um alôzinho aí, pois aí também o senhor vai ajudar-nos aí também a divulgar aí também o nosso podcast aí, pois aproveitando aí para mandar um alô aí também, Padre Renan também, se quiser, pois antes de fecharmos aqui. Muito Quero bem, só quero. agradecer, Fica à agradecer, vontade, fica à vontade. desculpa, agradecer o convite, me colocar à disposição, né? Humildemente eu quero, vamos dizer, contribuir com a obra de vocês e a obra de Deus, né? Os livros foram escritos com esse objetivo, né? Tanto a edição 1 foi doada para uma instituição, agora esse foi doado para a Nossa Senhora de Guadalupe, mas eu não sou ninguém, eu não quero promoção do Luiz, não, eu não sou nada, sou um grande pecador, uma pessoa que luta, mas que eu gostaria muito de ajudar os jovens, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da igreja e do mundo, onde a gente está tendo transformações que serão muito profundas e virão, vamos dizer, rapidamente virão muitas dificuldades que, se a fé não estiver presente, certamente vai trazer muitos problemas às famílias e aos jovens, principalmente. Então, padres, contem comigo sempre que necessário e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Luiz. Obrigado, Padre Felipe, de novo. Obrigado a você, nosso ouvinte assíduo que está aí sempre. Eu quero mandar um alô só rapidinho e sair correndo para a Carol. Seu Luiz, o senhor conhece a Carol do Bazar? Foi ela quem me encontrou lá um dia e disse: Padre, toma esses 2 livros e o senhor tem que fazer um podcast sobre esses 2 livros, está maravilhoso. Então, a Carol também nos escuta, eu agradeço e deixo o meu abraço para a Carol, lá colaboradora do nosso bazar na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. E se não fosse por ela, a gente não estava aqui agora conversando com o seu Luiz, e eu com os 2 livros na mão. Então, obrigado, Carol. Deixo o meu abraço e que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes, suas famílias, seu Luiz, sua família, o nosso muito obrigado, Deus abençoe muito. Também você, ouvinte do Católico, você sabia que tem esse interesse, o seu Luiz falou particularmente de ajudar muitos jovens, né? Tem muita gente que escuta o nosso podcast que trabalha com jovens, que tem grupo de jovens. Pode entrar em contato, o seu Luiz vai falar, eu estou colocando já o senhor em apuro, hein? O seu Luiz vai Pode, falar nos seus grupos, esse testemunho dele é muito bonito, muito interessante. Eu conheço ele e sei que ele é uma pessoa sumamente disponível nesse tema e em outros para poder ajudar onde for necessário, de acordo com as possibilidades também, né? Então, se alguém se interessou e quer, entre em contato com a gente fala com o seu Luiz vai falar com vocês. Enfim, estamos aí também à disposição e assim como nós do Católico que Sabia, sempre dispostos a ajudar. Então, muito obrigado a todos e que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Uma maravilhosa semana, fiquem com Deus todos. Deus abençoe.